Pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E já que é um podcast de educação, novamente a gente vai trazer esse tema aqui. A gente tem uma convidada super especial, que é a Juliane Oliveira. A gente vai falar sobre vários temas de educação, justamente para colocar em pauta e discutir algumas ideias, muitas coisas que eu mesmo nunca tinha ouvido falar. E ela vai nos contar hoje. Então, primeiramente, seja muito bem-vinda, Juliane. É um prazer recebê-la aqui no MatrizCast. Oi, Fábio. Oi, pessoal do MatrizCast. Super prazer estar aqui no canal, né? Vai ser uma conversa bem legal e eu espero que eu possa contribuir com o canal. Sem dúvida vai contribuir muito, Juliane, né? Muito bacana a gente falar sobre educação, professoras, né? Eu gosto muito disso, né? Inclusive, eu queria entender como foi, né, pra gente, antes da gente começar com alguns temas aqui que eu tenho anotado, como foi a tua conexão com a educação, né? Como que você se viu professora, como você se viu educadora, como que isso entrou na tua vida e como foi parte, né, essa escolha até você se tornar aí o que você é hoje, essa grande referência que está aqui para nos contar sobre educação, Juliane. Conta um pouco sobre você. Bem, a minha trajetória na educação não foi linear, nem um pouco. Eu terminei o ensino médio com 16 anos, muito nova. Então, assim, eu não tinha ideia do que eu ia fazer. E eu via meus amigos já no primeiro ano do ensino médio dizendo: você vou seguir a área de medicina, você é você é da área de engenharia. E eu ficava lá me perguntando. Na época eu estava com 14 anos de primeiro ano, o que eu vou fazer, né? E aí, com 16, eu não passei direto na faculdade, no federais, mas eu fiquei tentando, porque eu queria fazer uma graduação na federal. Então, eu acabei passando em História, licenciatura em História, Hum. e fiz também em Gestão de Turismo no IFPE. Então, assim, inicialmente, nunca quis para a sala de aula, para o professor, nunca quis. Eu sempre evitava, sempre evitava. E eu ficava perguntando, caramba, o que eu vou fazer, né? E aí eu ficava, isso de certa forma foi sendo uma angústia muito grande, e aí eu comecei a fazer o quê? Eu só vou experimentar. Então, acabou que, numa situação, eu acabei indo para a área de educação em museus. Assim começou. Então, na área de educação em museus, eu passei 7 anos. Foi muito legal, porque a formação que eu tive, o primeiro museu foi o Museu do Homem do Nordeste. Então, lá tinha um curso de educadores, chama de formadores. Muita gente chama assim, um monitor, né? E o termo lá que se usava era mediador, você vai mediar o grupo. Então, era muito interessante, pela diretora que eu tive de educação, lá, ela falava muito da coisa da gente. Você tem um tempo de 50 minutos para um grupo. Então, assim, nesse tempo de 50 minutos, você tem que ter um tempo de acolhimento. Um acolhimento é onde você vai perceber, observar aquele grupo. Então, se eu estou falando aqui, eu posso começar a falar de uma garrafa, mas se o grupo está olhando para uma cadeira, eu não posso falar da garrafa, eu tenho que olhar para a cadeira e ver uma conexão com aquilo. Então, esse tempo lá, lógico que esse foi o primeiro, tá? Eu passei em outros espaços, mas o primeiro lugar foi esse, foi muito importante, porque, assim, tinha grupos de crianças de 2 a 4 anos. De repente, você pegava outro grupo que eram idosas do SESC. Então, a fala muda. Sim. Então, de repente, vai ter um pessoal da FUNAS, que também era um espaço de... Eu sou um espaço de socialização, né? Então, o legal lá também, até os seguranças eram treinados para isso. Então, assim, foi assim que começou o meu início, né, na área de educação. Depois, acabou que eu não quero mais a área de museus, eu passei por vários espaços, até que desisti. E aí, foi eu conversando com uma colega, uma ONG que eu faço parte, que é a Vive e Desviver, conta história em hospitais. Me Bacana. disse, Ju, por que você não tenta editora? Eu falei, não, editora? Como assim? Eu fiquei meio desacreditada, mas eu comecei a jogar um monte de currículo, até que 30 minutos depois que eu enviei um currículo, chegou a notícia para participar de uma seleção. Foi a partir da editora, a editora Moderna, um programa de PNLD. Comecei a ouvir esses termos aí que eu
foi por isso que tu me achou. Que é aprendizagem criativa, educação maker. Eu disse, pô, o que é isso, né? Foi uma coisa muito diferente, porque era um ambiente, Deus, eu entro no mundo corporativo, veja, totalmente diferente, que eu me vejo assim, quando eu lembro, né, foi em 2018, um trabalho temporário, mas que foi muito bacana. Então, nesse trabalho temporário, eu comecei, e aí surgiu uma vaga que era para a área de tecnologia. Aí o pessoal foi me sondar, Ju, a gente parou em você, eu fiquei, poxa vida, repararam, né? Eu tinha 2 meses, estava fazendo esse trabalho temporário, e foi nessa sondagem que elas começaram a me perguntar, e eu não tinha essa habilidade em tecnologia, era muito zerada, porque tudo meu foi muito manual, e eu não tinha nem o costume de usar. E aí acabou que esse trabalho passou, e foi aí que eu comecei vou tirar um certificado do Google, Microsoft, e eu achei também o National Geographic também, e comecei, fiz uma especialização em tecnologias educacionais, e aí foi que eu entrei em escola, como arte educadora inicialmente, depois como educadora maker. Eu faço hoje numa rede de ensino. E também cheguei a dar aulas de história. Então, assim, foi assim que começou. Não foi nada linear. E, assim, eu sempre, na posição que eu estou hoje, é de que tudo é ciclo. Você está aqui na área da educação, de repente eu posso fazer uma seleção e assim, eu continuo na área da educação, mas sei lá, de repente eu vou para a área de educação profissional. Cursos técnicos voltados para um público adulto, né? Hoje eu trabalho com Fundamental 1, são crianças pequenas, então é outra perspectiva. É assim que entrei na área da educação. E eu escutei isso de uma diretora no primeiro colégio que eu trabalhei. Ela disse assim, Ju, eu trabalho há 30 anos na área da educação e eu olho para tu e eu vejo que é da área. Fiz engraçado, eu sempre corri para de ser professora não, quero não ser professora. Mas ela disse isso e assim, essa trajetória foi uma trajetória de aprendizados, é uma trajetória de aprendizagem, porque você Muito sempre bom. aprendizagem. Muito bacana, Juliane, você contar, falar tudo isso pra gente, né? A trajetória de professor não linear, eu acho que é a primeira vez, né, que a gente fala assim de alguém que foi para essa trajetória de professor e assim não pensava aí já para professor, né, e teve um pouco dessa mudança. Eu adoro porque a minha trajetória é muito assim também, né? Eu hoje tendo a dar aula, né, dou algumas aulas, né, não faço isso como o principal para mim, mas dou algumas aulas e não imaginava isso antes também, né? Eu acho que a educação ela acaba sendo muito interessante quando a gente vai conhecendo as possibilidades que a gente tem, né? No fundo, né, a gente vai ter na nossa trajetória profissional, a gente acaba ajudando as pessoas, transmitindo conhecimento, a gente vê a riqueza que tem dentro dessa profissão, que para mim é uma das mais, ou a principal que existe dentre todas, né? E muito bom você falar sobre esses termos, né? E agora você tocou num ponto super importante, né? Você teve que aprender tecnologia, né? Então a gente está falando de educação, de uma educação que está se transformando, né? Porque você falou aprender Google, Microsoft, né? Tem outros, né? Amazon, às vezes um monte de big techs aí, de um monte de tecnologias que também estão entrando na educação e talvez transformando um pouco de como ela é feita hoje em dia. Né? Claro que a gente teve a questão da pandemia, que ela alterou um cenário completamente, que ele vai migra inteiro para o digital, né, de aulas online, né, reuniões online, a gente não tinha mais o contato, mas quando eu digo tecnologia, eu vou muito mais além, né, do que isso. Isso para mim, basicamente, quando você simplesmente se você migrar a sua aula que ela já era do presencial, se você dá a mesma aula só que online, você não está sendo tecnológico. Você está se adaptando a dada situação. Você está fazendo a mesma coisa de outro jeito. Então, quando a gente fala de tecnologia, de mudanças na educação, para mim passa muito por um termos que você acabou de falar, né? A cultura maker, a aprendizagem criativa, dentre outros que você citou, né? Na nossa conversa nos bastidores. Então, é neste ponto mesmo que eu te falo. O que você enxerga hoje em dia como essas tendências, né? O que é cultura maker dentro da educação? O que é aprendizagem criativa dentro da educação?
né? Quais são as vantagens de se aplicar essas metodologias dentro da educação para que a gente construa aí, né, e melhore o aprendizado dos nossos alunos, Juliane? Bem, o primeiro ponto, eu acho que é você conhecer seu público, né? Conhecer quem são seus alunos. Então, de repente, assim, e aí, gente, o que vocês jogaram? Né? O que vocês gostam de jogar? O que vocês gostam de brincar? Então, de repente, é nesse contexto que você vai, assim, vou criar uma coisa relacionada aí ao... me lembrei agora de uma atividade, que foi um projeto que era o Among Us. Febre danada, né? O Among Sim. Us. Aí era um projeto que falava sobre cidade sustentável. Eu pensei, poxa, como é que eu vou trabalhar isso com o pessoal do segundo ano, Fundamental 1? Então, eu criei uma narrativa que era uma nave espacial. Essa nave espacial ela estava sendo sabotada. Então, eu comecei a dizer o que estava acontecendo, dividi a turma em grupos, coisa bem boba, mas aí entra a parte de educação maker, que é disquinhos de papelão, desenho do Among Us. E aí, quando eles, foi engraçado, porque quando eu entrei e eles viram o crachazinho, tá bom, você é Among Us, não, sabe? E foi engraçado que até um garoto que ele não parava quieto, ele que disse, cala a boca que a tia Juliane vai falar do Among Us. Aí eu fiquei, caraca, deu certo, sabe? Isso é bom, você vai dar satisfação em isso. Então, eles se empolgaram, então eu dividi eles em grupos, cada grupo tinha uma cor, que os alunos têm umas corzinhas, né? Eles podiam customizar, mas a ideia era, a nave espacial está sendo sabotada. Eu fiz uns enigmas e eles tinham que descobrir ações sabotadoras eram essas. Então, assim, deixar água ligada, desperdício de água, jogar lixo fora da nave, já não era uma ação sustentável. Então, até que eles foram descobrindo, depois eu disse assim, ó, essa nave espacial, ela vai aterrissar na Terra a fim de fundar uma cidade sustentável. E aí foi quando eu passei um vídeo introdutório, que já tinha combinado com a professora de ciências, ela já tinha discutido o que é o conceito de sustentabilidade. Fiz esse link, aí a gente criou uma maquete. Essa maquete, cada um tinha que criar o seu personagem, né? Eles se empolgaram muito, assim, aí como é que vai ser o nome dessa cidade? Among City. E tem Among City, assim, quais são... os prédios, eles têm que ter placa solar. E aí eles criaram. E aí foi engraçado que no ano passado, foi no ano 2021, no ano passado, quando teve outro projeto, essa mesma turma que ano passado era a terceira ano, fez, tia, cadê a maquete de Among City que a gente pode aprimorar ela e construir? Aí eles já falaram dessa situação. Então, assim, eu acho que inicialmente é você conhecer seu público. O que eles usam, o que eles gostam de jogar. E, por exemplo, sexto ano, por exemplo, de aula de história. Então, se eles já usam Chromebooks, como era o caso, então, assim, eles já podem ter acesso aí ao Padlet, certo? Então, eu estava falando sobre povos germânicos, e eu fiquei, poxa, como é que eu vou dar povos germânicos? Na época eu estava fazendo uma formação em educação midiática, a gente tem um hashtag, né? A gente usa tanto hashtag. Aí tem um plano de aula lá, que é falando dos hashtags. Por que tem hashtag? Qual é o significado? Qual é a ideia? Então, eu usei esse plano de aula, e aí usei a proposta da aula foi o seguinte, povos germânicos em tempos de hashtag. Dividi a turma em grupos, cada grupo era um povo germânico. Primeiro, eles tinham que entender qual era a ideia do hashtag, fazer uma pesquisa a respeito do povo germânico que você ficou responsável. Eu usei o Padlet por conta da segurança, né? Tem uma plataforma onde todos os alunos são crianças, então eles tinham que ficar no Padlet. Aí eles tinham que postar lá. Tem uma colunazinha dos francos. Então, botava lá a imagem, e eles começavam um papo. Como seria um povo germânico conversando com um outro povo? E aí, cara, e aí na linguagem deles, eles iam falando dentro desse assunto, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa que dá para você aí, como a sua pergunta, como é que tecnologia, o assunto que eu tenho que dar e como eu posso fazer com que esse meu público, né, meus alunos gostem do que está sendo dado.
Claro que isso dá um pouco de medo, sim, porque, cara, como é que eu vou fazer isso? Dá um nervoso. Eu já fiquei muitas vezes também nervosa de até usar uma proposta de game, porque eu não jogo, mas era muito de pesquisar, de perguntar. E aí é uma frase que eu gosto muito, sabe? Que é comece simples, mas comece. De você começar algo que você está um pouco em cima. Sempre isso, assim, comece simples, mas comece. Não precisa ser um projeto enorme, mas de um tópico pequeno. Eu posso fazer isso, isso e isso. Ah, poxa, legal. De repente não é sei lá, o jogo online, né? Você não tem habilidade, mas de repente é um jogo de tabuleiro, vão gostar também. Sabe? Um jogo onde tem enigmas, eles vão gostar também. E a gente fala assim, tecnologia é estudo da técnica. Daí, quando eu falo tecnologia, até no início, assim, tecnologia, o pessoal, iPhone, notebook, tablets. Não, mas papel também é tecnologia. Vocês não acham, não? Uma pedra também é tecnologia. Como assim? O que vocês comeram hoje no café da manhã? Sabe? Ovos mexidos, pão assado, café, sei lá, leite. Mas para ser preparado isso, precisou de quê? Do fogo. Mas como é que foi criado o fogo? No período paleolítico. Cara, mas aí foi por conta de quê? Uma pedra. Você não imagina, né? Mas é a técnica por conta de uma pedra onde a gente tem o fogo e a gente se alimenta de tantas coisas que a gente se alimenta por conta do fogo. Isso vem de quê? De tanto tempo atrás. Então eu digo que o ser humano, ele é um ser fazedor. Sempre está fazendo. Acho que você acha que você não tem uma habilidade, você está fazendo algo. E a gente, a partir de uma dificuldade, a gente tem necessidade de você resolver o problema. Como é que você resolve o problema? Criativo. E é por isso que a criatividade ela precisa ser estimulada. E a gente só desenvolve a criatividade lendo as Sim. coisas. Muito legal você falar isso. Sabe que eu nunca tinha escutado e nem pensado dessa forma, agora como você nos traz tecnologia falando, e é muito bacana, né, te ouvir falar sobre isso. Eu adorei o seu exemplo de Among Us, adorei, adorei, adorei. Tenho certeza que os alunos iam gostar muito também. E é muito bacana você falar, né, disso. Eu acho que eu nunca tive tantos exemplos reais assim de como aplicar a cultura maker. Você inclusive me fez lembrar de um convidado aqui, porque você falou, né, várias vezes, conheça seu público, né? E por isso que quando a gente tem as conversas aqui, Juliane, eu falo que isso vale e tem muita coisa coincidente de várias trajetórias diferentes que foram para profissões diferentes, né? Se você falar com um cara de vendas, ele vai falar 10 vezes para você conhecer seu público, conhecer seu público. Se você falar com uma pessoa de tecnologia, ele vai falar conheça o negócio que você está fazendo para resolver tudo sempre, né? Agora você estava falando na questão da educação, conheça seu público. Isso é muito importante. Inclusive eu lembrei de uma pessoa que veio, é uma pessoa que várias vezes eu lembro aqui, que foi o Marcel Nobre, que ele sempre me falou isso aí. Ele falou: as pessoas criam produtos educacionais e querendo escala. Primeiro customiza, depois vem a escala. Porque a forma de aprendizado é diferente, né? E aí eu vou até um pouco mais além, juntando as duas coisas que vocês falaram, né? Você falou do Among Us, a sala durou, mas pode ser que dentro da sala alguns gostem de Among Us e outros gostem de outros jogos. E aí você tem que entender quem são esses grupos, separá-los e aí começar a fazer os projetos em cima disso, né? Porque eu não acredito, Juliane, que não exista nenhum aluno, né? A pessoa às vezes pode um aluno que vai mal ou não sei o quê. Eu não acredito que existam diferenças. Um aluno é muito mais inteligente que o outro. Pode ser que existam diferenças para mais, mas para menos assim, eu não acredito muito nisso. Eu acho que essa pessoa só está fora da área de energia dela, da área de interesse, né? Talvez as metodologias aplicadas para elas não são as ideais, porque ela é diferente das pessoas que estão lá, né? Eu acho que o potencial todos temos. A gente só precisa, como você disse, conhecer os alunos para que a gente saiba explorar o potencial de cada um. Isso é muito do papel do professor, né? Eu tive um outro professor que veio aqui uns episódios atrás, que foi deixa-me ver, o Lucas Fonseca, e ele falou muito sobre isso. A gente tem que conhecer os alunos, né? A gente tem que se envolver, entender essas dores, como eu falei para ele, como um líder tem que conhecer seus liderados, né? Então essa parte de escutar, e eu vou conectando com o que as pessoas vêm aqui, e conecto com o que o Vabo veio aqui uma vez e falou, aprender a escutar, né? Quando a gente escuta o outro, a gente entende esses pontos. Agora, Juliane, vamos agora para mais um ponto antes aqui que eu queria entender.
A gente falou, né? Você falou sobre aprendizagem criativa e tem alguns conceitos que eu não sei o que são e quero aprender. O que que é educação STEAM? O que que é STEAM? É STEAM que fala, né? E o que que ela tem a ver com aprendizagem criativa? Quais são essas diferenças? Conta um pouco pra gente, Juliane. Aprendizagem criativa, inicialmente, quer aprender um pouquinho mais, existe um site que é a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Esse site eu comecei a pesquisar mais, foi a partir desse site. Existe também uns encontros manuais, e aí o legal é que você pode estar com pessoas do mundo todo, esse evento, fala justamente da aprendizagem criativa. O espiral da aprendizagem criativa se baseia em imaginar, criar, brincar e compartilhar. Agora eu me esqueci o nome do livro, mas é o... Oh, Deus, esqueci o Eu, nome eu dele. sou ruim de lembrar também. Eu nunca lembro. Inclusive, quando eu falo aqui, às vezes eu falo a frase de alguém, Botei eu aqui já. no meu roteiro para eu não esquecer aqui, tá aqui no meu roteiro, mas eu esqueci qual é o nome dele. Depois eu Se eu pedir, coloco na eu descrição aqui. lembro. Mas, assim, a ideia da aprendizagem criativa era que, desde o jardim da infância, a gente estimula muito a criatividade, mas a partir do Fundamental 2 e médio, vai se perdendo. Então, Hum. eu vou citar até aqui o Ken Robson, ele ficou super famoso no TED Talk que ele fez em 2006, dizendo assim que a escola mata a criatividade das crianças, sabe? E falando disso, um TED Talk ficou super conhecido, poxa, em 2006, mas até hoje isso é comentado. Quanto que a gente tem que estimular a criatividade. Então, a aprendizagem criativa basicamente é isso, é você imaginar, criar, tá? Compartilhar. E a aprendizagem ela possa ser divertida, coisa chata. De repente, imagina se os deuses gregos eles conversassem pelo WhatsApp. Imaginou? Como é que seria essa conversa? Papo aí do WhatsApp. Assim, imaginou? Difícil. Beleza. Como é que eu vou criar isso? Eu posso criar isso, usar, usar um template no próprio Google, o Google Slides, fazer essa conversa. E aí, brincar. Como é que eu brinco? Pesquisar o que o deus grego Deus faz, o que fulano faz. E aí, você divide a turma em dupla, e aí eles começam a conversar no WhatsApp. É engraçado isso, mas é a partir de um livro da Carolina Sanches, Zap do Olimpo. Vocês já ouviram falar, ela é uma Não. escritora de literatura infantil, gosto muito do trabalho dela. E essa atividade foi até, eu vi isso no Instagram, do professor Bruno Reis. Ele é de Belo Horizonte, vez ou outra eu troco ideia com ele. E ele fez essa atividade. Assim, veja, dei esse exemplo na área de história, mas você pode também fazer isso na área, sei lá, em qualquer área. Mas a Sim. ideia é essa, é imaginar, criar, brincar e compartilhar. A ideia é essa. Na aprendizagem criativa se usa os 4 P's, que é o projeto, fazer o projeto, você ter paixão por aquilo, poxa, eu estou envolvida com aquilo que eu estou fazendo. Aprendizagem em pares, que é você fazer isso em dupla, e pensar isso brincando. Veja, aprendizagem criativa é a partir de uma contação de história, puxar uma criação, é a partir do jogo. São várias coisas que, de repente, se você parar, assim, de que forma eu posso levar isso para meus alunos, que possa ficar mais divertido. Assim, para quem quiser, a rede de aprendizagem, a rede brasileira, no site tem sugestões de projetos, onde desses Sim. projetos pode se inspirar para criar algum tipo de atividade. Já fiz isso. Então, comecei assim, né, aprendizagem criativa. Você falou do STEAM, foi a partir de uma entrevista de emprego, foi numa escola em São Paulo. E Aham. aí
É muito bom participar de entrevistas de emprego, porque os recrutadores falam umas coisas assim, você fica, realmente, eu não faço isso não, eu poderia fazer, né? Então, assim, era para a vaga de professor maker, acabou que não rolando, porque financeiramente, eu disse, poxa, eu sou de Recife, vou mudar para São Paulo. Aí, em São Paulo, tem uma escola que está investindo muito. Aqui em Recife tá, mas ainda está devagarzinho um pouquinho, sabe? Sim. Aí a pergunta foi: você faz projetos autorais? E eles me perguntaram de educação STEAM. Aí eu disse: não, eu sei o que é, mas não sei muito fundo, né? Beleza, passou, acabou que eu venho seleção, o curso de educadores STEAM. É uma formação gratuita que era da tríade educacional. Acabei olhando assim, cara, eu vou fazer esse negócio. Acabou que rolando e foi assim, poxa, foi uma seleção nacional, teve uma primeira etapa, mais de 500 professores passaram. A segunda etapa foi assim, né? Vai passar, mas aí eu pensei um projeto e de repente eu olhei um livrinho da Tatiana Belinsky, que era o caso do bolinho. Eu vou fazer um projeto com base nesse livro, me deu na cabeça. O projeto foi o caso do bolinho, surpresa de desafios pelo caminho. A educação STEAM, sabe? Eu comecei a pesquisar. A educação STEAM já é tratada assim, até na NASA. Fala em STEAM. O que é o STEAM? É uma acrônimo de 5 áreas, né? Que é ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Você vai ouvir STEM, que é sem artes, STEAM, fusão da artes. A proposta Sim. da educação STEM, né? Nos anos 2000, por quê? Porque essas áreas de ciências, matemática, engenharia, né, e tecnologia, você via muito poucas mulheres na área. Então, assim, como é que se pode incentivar, assim, que as mulheres, elas entrem nessa área? E começou a trabalhar isso. Veja, nos anos 2000. Depois, com o passar do tempo, a artes, ela foi inclusa. É uma perspectiva, assim, a área de humana, ela é importante nesse processo, né? E aí entra a parte de criatividade, de pensar como é feito o processo, de reflexão. Esse curso de educadores foi com a Leandro Holanda e a Lilian Bassi, por aqui, ó, por referência no Brasil em relação à educação que é STEAM, a sala de aula, certo? Steam Sala de Então, Aula, muito bacana. Vou deixar o STEAM, link aqui depois no episódio. isso. Você pesquisa no Google, você vai ouvir assim o termo metodologia STEAM e abordagem STEAM. A Lilian e o Leandro, eles falam da abordagem STEAM, certo? A abordagem, porque no sentido que você vai abarcar e dialogar com essas áreas da educação. Você vai usar a metodologia da aprendizagem baseada em projetos, certo? Sim. O que é a metodologia da abordagem baseada em projetos? É você começar um projeto a partir de uma questão norteadora. Então, a partir dessa questão, você vai desenvolvendo o projeto em etapas. Na primeira etapa, eu vou começar o lançamento do projeto. Esse lançamento pode ser a partir de um trecho de uma notícia. Depois você vai ter a parte científica, que é o teste, e analisar, coletar o material, analisar isso, analisar esses dados. Depois você vai ter a parte de construir um protótipo. Depois você vai ter a análise desse protótipo. Veja, está tudo conectado, certo? E nessa conexão, várias áreas estão inclusas. Entendendo o seguinte, a gente vive num mundo onde a gente vai resolver problemas. Os problemas, eles não estão separados, estão conectados, né? Sim. Várias áreas conectadas no mesmo problema. Então, a ideia, tanto da aprendizagem criativa, educação STEAM, Maker também, a proposta é você inserir várias áreas nessa proposta de aula. Então, você entender que, história, beleza. História não está separada. Eu posso dialogar com ciência, posso dialogar com geografia, com matemática, entende? Mas entender isso
é difícil porque a gente não está acostumado, porque a gente teve uma formação de separar as coisas. Quando a gente entra na faculdade, isso também acontece. Sim. Então, quando a gente vai começar a aplicar isso, dá medo, isso dá... Você fica, não, vou deixar do jeito que está mesmo, porque... Então, é por isso que a frasezinha que eu falei no início, é começar simples, mas começar, sabe? E foi a partir dessa... um parênteses, essa questão de misturar as áreas, a partir de uma formação que eu funciono mesmo, foi uma formação de educadores da National Geographic, que eles fazem isso, eles pensam dessa forma. Foi legal porque você se conecta com gente, poxa, da América do Norte à Europa, sabe? Você conversa com o pessoal, e aí eles vão falando, né? Assim, eu pensei nessa proposta de aula, e a ideia também é de você entrar lá na proposta de aula de um colega e dizer, eu gostei disso aqui, mas tu acha que isso aqui fica melhor desse jeito, né? E também é importante você ouvir, ter a escuta generosa, de ouvir, tem razão, sabe? Eu pensei por esse lado. Coisa de você ouvir a crítica e analisar, não achando ruim, né? Isso é importante também. Sim. Até nas aulas, por mais que sejam crianças pequenas, mas eles entenderem o seguinte, o que eles produzem foi o que eles produzirem, respeitar a produção deles. Não achar que a produção de fulano é melhor que a minha. Não é. Você criou. O que você criou? Eu pensei, meu processo criativo foi esse aqui, eu pensei isso, isso e isso. Valorizar o que você fez. Se o outro está dando sugestão, escuta. Eu vou fazer isso aqui. São coisas aparentemente bobas, mas não é. Quando a gente é adulto, a gente se incomoda com a crítica. A gente se incomoda com a crítica. Isso também eu faço isso como é uma reflexão para mim também, sabe? Uhum. Como professora, você escuta muito isso. Como é que você faz com que eles entendam que errar é normal, né? Se a gente tem luz hoje é porque uma pessoa pensou nisso e errou bastante. Sim, muito. E foi a partir desse processo aí de criatividade, de erro, de tentativas, essas invenções que a gente tem, que a gente usa, é a partir de erros, né, de tentativas. Sim. Não sei se ficou claro aí. Ficou otimamente Abordagem. claro. Inclusive, eu não conhecia também. Se eu tivesse nessa entrevista aí, eu ia falar, eu não sei muito bem o que é isso. Agora já estou preparado porque eu entendi. E olha, muito bacana você falar sobre isso, né? A questão de conectar. E hoje eu estou lembrando de todo mundo aqui. Agora eu vou lembrar do Mauro Andreassa, que veio falar sobre mobilidade. Ele falou exatamente isso aqui para mim. Ele falou, Fabinho, antes, quando você falava de indústria automotiva, era engenharia mecânica, basicamente, né? Engenharia elétrica. Hoje, quando você fala indústria da mobilidade, é tudo. É arquiteto que vai ter, porque a cidade está conectada, é engenheiro de materiais para entender o material que vai ser usado para ter uma sustentabilidade, é engenharia química para as baterias, né? Engenharia elétrica, mecânica, é tudo, né? Todas as áreas estão envolvidas juntos porque tá conectado, né? Os projetos estão conectados, né? E quando você fala isso e tenta trazer um ambiente tão real para a educação, isso é um ambiente real, né? Trabalhar, né? Começando ali com a aprendizagem criativa, né? Da gente conseguir, né? Criar o que a gente está imaginando, né? Nesse processo de criação que é tão importante, né? Estimular a criatividade, né? Tanto essa parte de entender o trabalho em equipe, né? Muitas coisas a gente quer fazer na nossa área, mas será que quando passar para o próximo step, né? Para a próxima pessoa que vai continuar, ela vai conseguir fazer? Pode ser que não, e pode ser que isso te limite. E pode ser que você não vai fazer exatamente o que você quer para o seu melhor, mas vai ser para o todo você tem que pensar, né? Não só para o seu. E trazer isso para a educação é fundamental, né? A gente precisa trabalhar a habilidade de trabalho em grupo. Eu acho que hoje é um dos principais problemas, né? A gente conseguir conviver com os outros, né? A gente conseguir escutar os outros, escutar a crítica, né? Saber que a gente precisa administrar esses problemas, né? Então, assim, trazer isso para
para a educação é muitíssimo bacana e eu adorei a sua apresentação, né, a sua explicação. Ó, Juliane, eu acho que seus alunos eles estão muito com sorte, muito felizes de ter uma grande professora assim como você, né, que tão pouco tempo aqui já nos contou tanta coisa. E eu, olha, aprendi demais e adorei esse bate-papo. A gente podia ter o dobro do tempo. Pena que nosso tempo está acabando. A gente vai ter que fechar essa conversa, mas ela foi ótima e maravilhosa. Então, muitíssimo obrigado, Juliane, pela participação. Fico muito feliz, né? Eu agradeço aqui a sua presença, né? Então, muito obrigado. Eu vou deixar depois os links aqui. Então, deixar um espaço para você falar tchau aí pro pessoal. E se quiser falar também onde a gente pode te encontrar nas redes sociais, eu coloco aqui na descrição desse episódio. Fábio, mais uma vez eu agradeço o convite, né? Como você falou, a gente pode se encontrar outra vez para a gente falar de mais assuntos, por exemplo, engenharia de novela, que é um termo que muita gente não conhece. Mas, assim, basicamente é você pegar um livro, eu citei aqui A Invenção de Hugo Cabret, você lê esse livro e identificar os problemas do personagem. Você identificando os problemas do personagem, você vai construir um protótipo para resolver isso. Então, o personagem se torna cliente e você vai resolver o problema. Bem legal essa abordagem. Basicamente é isso. É você pegar uma narrativa, identificar o problema do personagem e resolver. Bacana. Faz parte, independente se é livro de literatura, pode ser uma reportagem, enfim. Bem, como eu estava falando, é muita coisa para falar em pouco tempo. Deixar que a gente vai falando. Sim. Mas, assim, só agradecer o convite. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, só botar lá Juliane Oliveira. Vocês podem conversar, posso trocar ideia, posso falar até sugestões de aula também, certo? No Instagram é Juliane F. Oliveira. Vocês podem também ir lá. É isso. Finalizar com uma frasezinha que eu repito muito, é começar simples, mas começar. Show. Teu te acha. Muito bom, começar simples, né? E começar, e muito bacana tudo isso sobre engenharia de novela, você trazer. Então, Juliane, muito obrigado, eu adorei o nosso bate-papo, as portas do MatrizCast estão sempre abertas para você, para os seus alunos e para todos. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco, que aprendeu tanta coisa boa hoje também. Tenha uma ótima semana, na próxima semana estamos aqui novamente. Então, um grande abraço a todos, até o próximo episódio.